Continuando o exemplo 5.9, aí a lagrangiana será T, isso tudo aqui, menos V. Tá? Então, o V é só você trocar o sinal aqui, mais G, e que multiplica tudo isso aqui. Tá bom? Então, nós vamos ter duas equações, tá? Porque são duas coordenadas generalizadas, a y1 e a y2. Para y2, nós vamos ter a seguinte equação: derivada temporal dl, primeiro y1, tá? y.1 é igual a dl dy1, tá? Bom, agora aqui eu vou ser um pouco mais prático, tá? Porque aí vou deixar que vocês trabalhem um pouco essa álgebra, porque senão a gente fica uma solução muito demorada, muito cansativa. E eu acho que vocês podem trabalhar isso um pouco melhor. Quando você fizer a derivada da lagrangiana em relação a y.1, você vê que você vai derivar aqui os termos da energia cinética, tá? Então, por exemplo, esse termo aqui, ó, vai ficar, só para a gente ter uma ideia, M1 y.1. Você derivou essa parte, tá? Ao derivar, por exemplo, esse aqui em relação a y.1, vou só colocar como exemplo, você vai derivar essa expressão aqui em relação a ela mesma, né? Você vai derivar tudo isso aqui em relação a esse termo, a regra da cadeia. Depois isso em relação a y.1. Então, por exemplo, ficaria, tá? Essa derivada dessa parte, M2, que multiplica y2 ponto menos y.1, tá? Menos, vezes a derivada dessa parte aqui em relação a y.1, que é menos 1. Então isso aqui vai ser a derivada da lagrangiana, né, dessa parte aqui em relação a y.1. A mesma coisa vai ser aplicada aqui, tá? A mesma ideia. Então, no final das contas, você vai obter uma expressão desse tipo aqui e depois vai derivar novamente em relação ao tempo, tá? Então esse primeiro membro aqui vai ficar o seguinte, aí eu já vou colocar completamente a expressão M1 y dois pontos mais, já derivei em relação ao tempo, M2 que multiplica y dois pontos menos y2 dois pontos, tá? Mais M3 que multiplica x1 dois pontos mais x2 dois pontos, tá? Isso tudo é o primeiro termo aqui. E o segundo é a derivada da lagrangiana em relação a y1. Essa derivada aparece aqui, ó, tá? É t menos v. Então aqui fica com o sinal mais. Não existe termo y1 na energia cinética, somente aqui. Então de cara a gente já pode dizer que essa parte aqui é esse termo aqui, ó, derivado em relação a y1, né? Porque aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Então vai ficar g que multiplica m1 menos m2 menos m3. Tá? m1 menos m2 menos m3. Bem, essa equação, você pode colocar em evidência os termos, os fatores comuns, y1 dois pontos, por exemplo, né? Desculpa, aqui não é x, tá? Aqui é y, desculpa. Eu estou usando a coordenada y, desculpa. Então, aí ficaria o seguinte, ficaria, juntando tudo, m1 mais m2 mais m3, y1 dois pontos, mais M3 menos M2, Y2 dois pontos, igual a esse termo, tá? Essa é a primeira equação do movimento. Só que o problema não está resolvido, porque ela tem duas incógnitas, y1 dois pontos e y2 dois pontos. Por isso nós precisamos da segunda equação, que é a mesma coisa que essa, só que agora y.2 e aqui y2, tá? Então aí eu vou apagar o que nós já temos aqui, vocês vão efetuar isso por conta própria, tá? Então eu vou escrever o resultado.
segunda equação é essa aqui. Tá? Só troquei a coordenada generalizada. Bom, isso vai gerar uma equação desse tipo e depois nós vamos também reunir os termos comuns. E aí o resultado vai ser o seguinte. Tá? Já estou colocando o resultado final, porque essa altura é algo muito parecido com a primeira. Então, M3 menos M2. Y, 2 pontos, mais M2 mais M3, Y2, 2 pontos, igual a G que multiplica M2 menos M3. Tá? Bem, outra equação com duas incógnitas. Você tem um sistema de duas equações, tá? Em que todos os outros termos são constantes. Isso é constante. Constante é um parâmetro do sistema. Constante, né? E assim por diante. Ora, é um sistema de duas equações, você vai simplesmente isolar uma das incógnitas, substituir embaixo, ter uma equação com uma incógnita só e resolver a partir daí. É trabalhoso, mas é perfeitamente possível, inclusive seria aceitável usar aqui recursos de software algébrico para facilitar. A resposta final é a seguinte: y2, 2 pontos, será igual a 2 M que multiplica M2 menos M3 sobre M1 que multiplica M2 mais M3 mais 4 M2 M3, toda essa fração multiplicando G. E o y1, 2 pontos, é igual a... o denominador aqui é o mesmo, tá? Então aqui eu tenho o mesmo denominador, não vou repetir. E o numerador é M1, que multiplica M2 mais M3, menos 4, M3 M2. G. Denominador igual ao de cima. Então, finalizando, só comentar o seguinte: por exemplo, isso aqui, essa fração, é a aceleração do bloco 1 em relação à Terra. Por quê? Porque isso aqui é derivada segunda da posição do bloco 1 medida em relação ao referencial fixo. Agora, se eu quiser saber a aceleração do bloco 2, eu tenho que me comportar de maneira parecida com o cálculo da velocidade. A velocidade não era derivada temporal disso mais isso, então a aceleração vai ser derivada temporal dessa velocidade. Então vai ser menos y1, 2 pontos, mais y2, 2 pontos. Então a aceleração do bloco 2 você teria que somar essas duas posições, derivar duas vezes para obter y2, 2 pontos, menos y1, 2 pontos. E a aceleração do bloco 3, mesma coisa, você teria que somar as posições, derivar temporalmente. Então seria menos y1, 2 pontos, menos y2, 2 pontos. Então a aceleração do bloco 3, por exemplo, seria a soma dessas duas respostas com o sinal trocado. Tá? Então isso resolve completamente o exemplo 5.9, um exemplo muito importante para mostrar o poderio da dinâmica de Lagrange.